que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Casa na Arte, ou pela primeira vez, caso vocês tenham encontrado agora este canal. Que bom, fico muito feliz. Eu sou Vanina Sigrist, para quem ainda não me conhece, e hoje nós temos uma conversa bem interessante sobre ciência e arte se misturam. Vocês devem ter reparado aí que esse já é o terceiro episódio. Nós construímos aqui uma série de conversas para poder falar um pouquinho da arte e as relações que ela consegue estabelecer, sejam semelhanças ou diferenças, com a ciência. E para isso a gente está contando um pouquinho da história desde o primeiro episódio, quando eu inicio o nosso papo falando um pouquinho de antiguidade clássica, passando por alguns exemplos de obras de arte, principalmente filmes, e hoje de novo é um filme que vai servir aqui como referência para que a gente possa ter essa conversa, que tematizam um pouco isto. Esse tema aí de um possível diálogo ou um conflito entre ciência e arte. Se a gente começa a viajar um pouquinho nessa história, a gente vai perceber que tem vários e vários exemplos, tanto mostrando que ciência e arte sim podem se misturar, e isso funciona super bem. Casos mais antigos ou mais recentes de artistas que têm formação na área de ciências e que depois passam a desenvolver arte, se envolver com o universo da ficção, da imaginação, da criatividade, da expressão artística e poética. E tem também os casos contrários, daqueles que têm uma formação muitas vezes em artes ou escrevem, têm por profissão viverem de literatura, de poesia, de artes visuais, artes plásticas, mas eles têm um pezinho ali na ciência porque acabam lendo muito e estudando muito a respeito, até para terem bastante conteúdo para as suas histórias ou para as suas fotografias, os seus filmes e assim por diante. Hoje a gente vai conversar sobre um filme em especial. Eu já o conheço há vários anos e já indiquei, inclusive, em algumas aulas minhas, porque eu acho é um filme bem interessante, do diretor Abdelatif Kechiche, intitulado Vênus Negra. Por que eu escolhi esse filme para essa nossa conversa? Porque a gente já falou em outros 2 episódios anteriores deste assunto de semelhanças e diferenças, de diálogos e de conflitos entre ciência e arte. Com este filme de 2010, que retrata, na verdade, um período histórico anterior, o início do século XIX, a gente consegue avançar nessa conversa. E hoje eu vou destacar 4 aspectos, 4 pontos que aparecem aqui nesse filme que permitem que a gente possa entender as relações ou as aproximações entre ciência e arte. Sim, enquanto no vídeo passado eu destaquei muito o confronto entre uma cultura letrada, monárquica, religiosa, que buscava aplicar os seus métodos para a defesa dos seus preceitos e para a manutenção do seu poder, em conflito com uma cultura popular muito pautada por uma oralidade e por artes que eram simbolizadas através de narrativas e de cantos que passavam de geração a geração, através de uma análise breve que eu fiz do filme Silenciadas, de Pablo Agüero, e naquele episódio conversamos sobre bruxas. Hoje conversaremos sobre esse filme Vênus Negra
para poder explorar então esses 4 pontos que eu levanto aqui. O filme Vênus Negra do Kechiche, ele já é uma obra de arte, um filme, cinema, uma obra de ficção, mas que traz esse retrato de época e serve também como um documento. Claro que não é um documento histórico, historiográfico, essa nem é a sua preocupação, mas o Kechiche grava, roda esse filme para poder contar a sua versão de uma história agora mais conhecida, mas que à época não era, porque a história costuma destacar certas personagens, muitas vezes pertencentes às classes sociais mais altas, em detrimento de personagens que sejam mais populares ou pertencentes a classes sociais inferiores, que sequer são consideradas merecedores de terem a sua história registrada, contada e a sua perspectiva valorizada. Então eu vou contar um pouquinho da história do filme, mas para destacar justamente o quanto ele nos permite entender que sim, ciência e arte em um determinado momento histórico, inclusive estavam mais próximas talvez do que estejam hoje, e já vou explicar o porquê. Então o meu primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que esse filme do Kechiche, ele por si só já é uma obra de arte que decide se debruçar sobre esta história, e é a história de Saartjie Baartman. A Saartjie Baartman, ela nasceu em 1789 e faleceu em 1815, com apenas 25 anos de idade. E é uma personagem histórica que simboliza toda a exploração que muitos indivíduos, neste caso dela, do povo Khoi, localizado na África do Sul, viveram, principalmente neste período, séculos 18, 19, mas em diversas outras épocas também, a gente sabe, a exploração por preconceito racial, da sua força física, enquanto mulher africana, que será levada à Europa como atração, entretenimento e, ao mesmo tempo, ela desperta uma curiosidade também por parte da comunidade científica. Então, o primeiro ponto é que o filme do Kechiche decide narrar ou recontar uma história já contada pela história, pela historiografia, documental, do ponto de vista documental, desta personagem, e documenta então a seu modo esta história. Não é um documentário, é um filme de ficção, tem todas as liberdades, o estilo e a assinatura do Kechiche, mas já é um primeiro ponto que e não só este filme como tantos outros, o interesse de alguns cineastas, de alguns diretores, assim como de artistas de uma forma geral, de se debruçarem sobre momentos históricos e alguns fatos históricos importantes ou contarem a biografia de algumas personagens importantes que realmente existiram, como é o caso aqui. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa nossa conversa é que o corpo da Saartjie Baartman, e aí eu falo de corpo mesmo, já vou explicar o porquê, ele é muito atrativo e desperta a curiosidade tanto dos cientistas quanto dos pintores, dos retratistas, dos caricaturistas, dos desenhistas da sua época. Porque quando ela é levada da África e retirada do seu povo, onde ela trabalhava numa fazenda, para uma família de senhores, e colonizadores europeus, ela é levada a Londres, depois a Paris,
e vai sendo comprada, né, por estas pessoas, enfim, para que ela seja exibida, ela desperta toda essa curiosidade porque ela é negra e ela tem um corpo como muitos integrantes deste povo, muitas outras mulheres pertencentes a essa etnia, com dimensões, com uma estrutura, né, com um fenótipo que chama muito a atenção, porque ela tem um certo volume corporal, principalmente as nádegas, os seios, determinadas características físicas que chamam muito a atenção e que para os olhos dos europeus era muito curioso, era algo muito diferente, muito inusitado. E claro que os olhares à sua direção, em sua direção, são muitas vezes preconceituosos, maldosos, porque passam a olhá-la como se ela fosse um animal exótico. Ela, né, tem a sua imagem vendida desta forma. Mas são cientistas que se sentem curiosos e atraídos por este corpo que aparece, né, retratado no filme, mas também artistas. Deste segundo ponto, a gente passa ao terceiro, porque na verdade esses desenhistas e esses cientistas, todos eles queriam vê-la de perto e até tocá-la, palpá-la para saber, né, que corpo diferente, são dimensões medidas, aparência muito diferente, enfim. Só que, claro, os cientistas, os anatomistas, né, eles vão ter um olhar próprio da ciência através do uso de métodos de medida, querem medir o crânio, avaliar o maxilar, olhá-la de perto, recolher amostras dos cabelos, dos pelos que ela tem pelo corpo, olhar milimetricamente o seu corpo para que possam mensurá-la, medi-la, calculá-la de cima a baixo. E os desenhistas e os retratistas fazem o seu retrato, claro, usando os seus métodos, os seus recursos, os seus estilos próprios de desenho e de expressividade. Mas chegando então ao terceiro ponto que eu gostaria de destacar, é que os ilustradores, esses caricaturistas, esses desenhistas que são mostrados no filme do Kechiche, eles eram os mesmos que faziam as ilustrações para as publicações de ciências, de anatomia, de botânica e tantas outras. Eles inclusive trabalhavam como ilustradores, sem essa distinção de serem ilustradores para publicações artísticas, poéticas ou científicas. Eles trabalhavam inclusive para jornais à época, que eram publicações periódicas que mostravam arte assim como mostravam ciência, como por exemplo um jornal publicado à época em que Sackey-Bartman viveu, no início do século XIX, que é o The Journal of Science and the Arts, ou seja, ciência e artes numa mesma publicação, como algumas revistas interdisciplinares até hoje publicam trabalhos, resenhas, ensaios fotográficos, junto a publicações que sejam artigos, né, científicos propriamente ditos. Então nós temos essas publicações até os dias de hoje e elas já existiam à época. Assim como as academias eram academias que tinham um nome em comum e que reuniam pesquisadores, alunos, estudiosos das duas áreas de conhecimento, a área das artes e a área das ciências. E as ciências elas já eram divididas e subcategorizadas nas várias ciências, mais ou menos tal como elas se apresentam hoje, né? As ciências mais naturais, as ciências mais humanas e assim por diante. Havia uma academia de artes e ciências a qual pertencia inclusive
um dos médicos que aparece retratado no filme, que é um dos mais célebres, o Georges Cuvier. É um anatomista francês que foi cirurgião de Napoleão na França nesse período. E com este nome de Cuvier eu chego ao quarto e último ponto que eu gostaria de destacar aqui e que mostra uma aproximação muito forte entre ciência e arte. A Saartjie Baartman no filme, ela aparece em diversas cenas servindo ou se prestando a servir a espetáculos que podem ser considerados de uma arte popular ou de um entretenimento popular à época, como o circo e o show de horrores em que ela é mostrada dentro de uma jaula, com uma roupa que remete a algo bastante selvagem, étnico, africano, e ela prepara por manipulação e interesses financeiros do seu dono, entre aspas, do seu proprietário, que serve aí como um empresário, era um empresário do meio, se é que a gente pode chamar assim, que passa a ter a sua posse e ser aí o seu parceiro de negócios nesse período. Ele articula com ela e cria com ela algumas cenas, alguns números, né, circenses e espetaculosos, enfim, que são semelhantes a esses shows de horrores em que ela é mostrada sob uma condição bastante animalesca, como uma onça, né, enjaulada, utilizando coleira, inclusive, e mostrando-se muito selvagem, muito violenta, como se fosse atacar o público, para que o público realmente fosse levado às vaias ou ao delírio, aos gritos, enfim. Assim como a mesma Saartjie Baartman, chamada aí no filme de Kechiche de Vênus Negra, ou Vênus Hottentot, em referência à etnia, ao povo africano que era de sua origem, de sua ancestralidade, né? Pejorativamente chamado de Hottentot, hoje essa nomenclatura nem se aplica mais. Ela também se prestará a trabalhar, entre aspas, para a ciência, principalmente depois que ela morre. Ela terá a sua vida aí retratada no filme e a gente vê que ela tem condições muito desumanas de trabalho e, portanto, ela acaba também caindo aí no vício do alcoolismo, enfim, e muito cansada em razão também destas apresentações que ela faz e diversas outras condições que fazem com que ela tenha essa morte precoce de uma vida muito sofrida. E ela, claro, vai então servir como um modelo exemplar, que era tudo que os anatomistas e os cientistas à época desejavam, porque depois de morta ela não tem mais o pudor que ela tinha em vida de mostrar, por exemplo, a sua genitália, que era ali o objeto de desejo desses senhores e desses estudiosos, porque eles sabiam que talvez os lábios, né, do seu órgão sexual fossem avantajados e que fossem, né, e que deveriam ser então olhados, investigados, e ela, com pudor, né, com até votos de castidade comuns à sua tribo, não gostaria de ser tocada e que os seus órgãos, a sua genitália fosse vista. Ela jamais a mostrou enquanto viva, mas depois de sua morte, eles pedem, né, que este corpo possa ser estudado, possa ser avaliado, e então eles milimetricamente também conseguem, claro, avaliar, né, a genitália da Saartjie que eles tanto desejavam.
E é claro que eles veem aí uma oportunidade de estudá-la, e em uma das aulas, nesse espaço aí em que estão estes senhores, estes representantes desta comunidade científica, à época, enfim, eles estão ali olhando e deliberando, estudando, né, a anatomia e o corpo dela, eles imediatamente associam muitos dos seus traços, né, aos macacos. E aí eu pesquisei, claro, alguns textos, alguns vídeos, algumas resenhas, inclusive aqui no YouTube, que já foram feitas sobre esse filme do Keshish, que contam toda esta história, esse momento do século XIX, de como era a ciência à época, né? Muitos, claro, destacam esse caráter preconceituoso, racista em que a ciência se encontrava ainda neste período, porque os cientistas que aparecem nesta cena, eles não se veem como descendentes dos macacos, assim como seria a Vênus negra, a mulher africana que estava ali sendo medida e avaliada e estudada por eles. Então eu percebi que algumas análises apontam esse caráter preconceituoso da ciência da época nesse ponto de, imagine, estão comparando aos macacos, mas a questão não é essa, porque do ponto de vista científico evolucionista, todos nós somos descendentes dos macacos. O preconceito não está em levantar a hipótese científica de que essa Vênus negra seria descendente de macacos. Chamá-la de macaco, talvez com um tom pejorativo, sim, é extremamente preconceituoso, como é até hoje, e é pejorativo, a gente sabe, e ainda é uma designação muito usada, mas a questão não é bem essa, né? O problema é que esta sociedade é muito aristocrática, elitista, branca, em sua maioria, que está aliada à universidade, aos institutos de pesquisa, e que é também, em sua maioria, neste filme em específico, em sua totalidade, formada não só por brancos, mas homens brancos, que eram os que mais frequentavam esses espaços, né, de conhecimento, enfim, ainda neste período eram maioria, né? O problema é eles não entenderem que eles também eram descendentes de macacos. Os brancos da época não se viam como descendentes de macacos, numa teoria darwinista que depois passa a ser mais popular, enfim, né, mais conhecida alguns anos depois, algumas décadas depois, mas não chamá-la, né, entender que ela era descendente de macacos, porque isso a gente sabe hoje, claro, algum tempo depois, que todos nós somos, assim como todos nós somos africanos na nossa origem, porque enquanto Homo sapiens, muito provavelmente tenhamos tido uma origem, né, da região central da África, e da África migramos para outros territórios e futuramente outros continentes. Então são esses os 4 pontos que eu gostaria de destacar aqui, que permitem que através deste filme Vênus Negra do Keshish, a gente possa entender como ciência e arte sim se misturam e como esta personagem da Saki acaba sendo exemplar porque ela transitou por essas duas áreas o tempo todo. Ela participava de espetáculos, ela se via obrigada a entreter as pessoas que pagavam ingressos para frequentar essas apresentações. Em Paris ela também aparece, né, ajoelhada como um animal sobre 4 patas e com coleira, e as pessoas querem tocá-la e subir no seu dorso, nas suas costas, enfim, e
e passa a ser uma atração para as artes, assim como foi uma atração para a ciência. E as academias e museus de ciências naturais da Europa fizeram questão de guardar os seus restos mortais até há pouco tempo. E só no regime de Nelson Mandela, na África, é que a sua memória, os seus restos mortais foram solicitados e hoje se encontram em território africano. Mas agora, bem recentemente, já nos anos 2000. Até então, o corpo, os restos mortais da Saartjie Baartman estavam sob a posse de museus e de instituições na Europa. Olha só que curioso, né? Então esta foi a nossa conversa de hoje, para que a gente pudesse avançar ainda mais nesta série que estamos desenvolvendo aqui. Espero que tenham gostado, sugiro que assistam ao filme, deixem por favor o seu like e o seu comentário aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá!